Bom dia, feliz Dia das Mães para vocês. Vamos meditar um pouco no propósito, afinal, de nós estarmos aqui comemorando, porque todos os nossos cultos, sempre eles têm e eles servem para exaltar o nosso Deus e o Senhor Jesus Cristo. E para vocês, mães, esse é uma mensagem que nós temos que pensar, como transmitir esse amor de Jesus Cristo para os nossos filhos. E eu queria falar hoje de alguns tipos de mães, baseados em um texto que até eu já falei dele nesta semana, hein? Se você assistiu o culto de quarta-feira, segunda carta a Timóteo. Vamos abrir lá, eu vou ler, e depois nós vamos pensar um pouco, e rapidamente, eu sei que hoje, provavelmente, vocês terão almoços ou encontros familiares, Alguns vão aí em outros lugares, cada um tem o seu jeito de comemorar aí, e por causa das dificuldades do nosso dia a dia, principalmente nós aqui de São Paulo, e que as pessoas moram tão distantes, e é difícil atravessar o trânsito. Mas vamos lá, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de quem sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também habita em ti, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Vamos orar aqui. Eu vou pedir que leve o microfone ali para o pastor Neil, que ele possa orar. O microfone está aqui na frente? Está aqui na frente. Então, peraí, que só tinha ficado aqui, eu arrumei uma encrenca para eles, coitados. Vamos lá. Meu Senhor, obrigado por esse dia tão especial para as nossas famílias. Que o Senhor abençoe, ó Pai, todas as mães, ó Senhor, que estão aqui. Ajude-as, ó Senhor, no cuidado com seus filhos, não importando o momento de vida que eles estão passando, mas que essas mulheres, como mães, possam te servir, possam ter sabedoria, ó Senhor, e guiadas pelo Teu Santo Espírito, possam ser bênçãos na vida de seus filhos. Muito obrigado também por tudo que elas nos ensinaram, e muito obrigado ao Senhor Deus por tudo que o Senhor fez para nós através delas. Agora abençoe, ó Pai, a nossa mensagem. Ajude-nos, ó Pai, a entender um pouco mais do Senhor, da Tua palavra e da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Se você viu o culto de quarta-feira, se não você vê aqui, no YouTube, você tem isso daqui, tá bom? Hoje eu não consigo nem abrir a mão, tá bom? Ah, lá, abriu. Você consegue ver, eu falei por causa do ministério pastoral, do Neil, eu falei o assunto que era a fé não fingida. E é o texto mais importante de alguns que nós vamos ler hoje, Porque no verso 5, Paulo diz, trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há. Então, Paulo sabia que Timóteo tinha uma fé não fingida. Mas ele diz, a qual habitou primeiro. A fé não fingida habitou primeiro em tua avó Lóide, e habitou primeiro em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Difícil para nós, pais, mas eu vou falar especialmente para as mães. Difícil produzir um filho com fé não fingida. Você pode notar que a gente usa a expressão que vocês dão à luz. Não é não é eu vou dar à luz, como se você fosse nascer à luz, não, você dá uma criança para a luz, essa preposição, essa crase aí, dar à luz é que você deu uma criança à luz,
você trouxe para a luz. Mas a partir daí, ela vai viver sozinha. Você vai poder, nunca vai conseguir produzir uma pessoa de fé. Não consegue produzir. Mas será que nós podemos influenciar? É isso que nós temos que fazer, temos que pensar. Qual o papel? Já que eu não posso fazer nada, não posso fabricar crente em casa, o que eu faço? Eu deixo ele na rua? Não, eu influencio. É isso que eu faço, eu influencio. E eu influencio do melhor modo que eu posso. Note que aqui, o apóstolo Paulo fala, eu tenho certeza que tenho uma fé que habita em ti. E ele diz que é a mesma fé que tinha a avó, a mesma fé que tinha a mãe. Nós temos que pensar nisso. Isso não é transmitido geneticamente. Não é. Quando você nasce, a criança vai ter alguma característica sua. Mas, ou quando seu filho nasce, seu filho, sua filha, né? Eu falo filho no sentido genérico, tá? Mas espera aí, herda alguns traços biológicos, mas não a fé. Então, como é que transmite essa fé? Qual é o gene disso? E eu queria que você pensasse em que tipo de fé você está transmitindo para o seu filho. Que tipo de fé? E olha, aqui eu já vou pensar com você em, pastor, você está falando isso. Vou falar com as mães hoje, hein? Tá bom? Porque você não conhece meu marido. Meu marido não é crente. Meu marido faz isso aí. Estou imaginando uma situação que é relativamente comum. E daí você diz, por isso é que eu não consegui transmitir a fé não fingida para o meu filho. E olha, me perdoe, mãe, hoje é o seu dia. Mas, como foi dito aqui, né, você precisa de um pouco de firmeza, mesmo que doa. Então agora, filhos, vamos dar a firmeza nessas mães. Isso não é desculpa. Porque quando nós pegamos a história de Timóteo, e eu vou deixar o texto aqui, só para a gente ver um pouco da biografia de Timóteo, eu vou lá para Atos dos Apóstolos. Se você não chegar até lá, eu vou ler e vou explicar, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, está falando da viagem missionária, que nós, por sinal, estamos estudando isso nas quartas-feiras, hein? Não perca, hein? Está muito gostoso. Olha aqui, verso 1 do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, tá bom? Depois dos Evangelhos, você tem o livro de Atos. E chegou, aqui está falando de Paulo, e chegou a Derbe e Listra, 2 cidades. E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, Eunice, mas de pai grego, do qual davam bom testemunhos os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que ele fosse com ele, tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E aqui os irmãos de Vila São José sabem, eu vou para a minha novela aqui, hein? Eu já vou imaginar. Pelo texto, o pai era grego, a mãe era judia. O judeu tem de fazer os rituais judaicos. Eles têm que circuncidar ao 8º dia, tem que ir na sinagoga, tem que participar das festas, mas o pai era grego. Então, pelo texto, a gente infere, a gente deduz que ela não podia participar de todos. Já imaginou quando essa criança fez 8 dias? Vamos circuncidar o pai? Não vai. Mas eu sou judia, mas eu não sou. Já passou isso na sua casa? Você que veio de uma igreja, por exemplo, que batiza a criança, e você se converteu, foi o meu caso, aí quando os filhos nascem, vamos batizar a criança. Não batiza a criança. E aí você já começa o problema na sua casa. Então, eu estou imaginando, que Eunice teve esse problema, teve a luta doméstica. Ele não cumpriu os rituais judaicos. Mas peraí, quer dizer que ele não ia frequentemente à igreja, não participava de tudo, porque o pai talvez não deixasse? Pode ser. Olha, a Bíblia não diz, eu estou inferindo, tá? Eu estou viajando aqui na maionese, né? Como os jovens falam aí. Ou falavam, né? Bom, então,
pode ser isso, mas já imaginou? Vamos imaginar isso? Fala, não vai circuncidar, acabou, eu sou pai. E o que ela fez? Ela obedeceu. Timóteo não tinha circuncisão. Irmão, circuncisão é aquela operação de fimose que os judeus fazem ao 8º dia de uma criança. Então, mas para eles é um ritual e que precisa de fazer, senão não é judeu. Então, ele não tinha feito isso. Ela não conseguiu fazer isso, está vendo? Não conseguiu levar o filho para a igreja, mas ela conseguiu transmitir a fé. Qual fé? A fé no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. No Deus de Abraão que tinha instituído a circuncisão, mas não fez a circuncisão, mas o Deus ela acreditava. O importante é acreditar em Deus. Então, mãe, não tem desculpa. Você pode transmitir a fé não fingida. E o que é fé não fingida? É fé sincera. É fé sincera. A gente viu aqui o miojo da criançada aqui, né, com aquele monte de ingredientes que eles fizeram lá, muito bom. Pensa, talvez você nunca tenha ensinado os seus filhos sobre isso, mas eles sabem que é assim. Mesmo sendo um teatro, mesmo que alguém passou o script, as falas para eles, no fundo, eles sabem que é assim. Mesmo que eles nunca tenham notado, assim, desse jeito, organizado, mas eles sabem. O seu filho sabe da sua fé. Ele sabe quando você não vai ou não vem à igreja, porque o marido não permite, você sabiamente não quer arrumar encrenca. E eles sabem quando você faz corpo mole e aproveita e não vem. Ele sabe que tem dia que você não consegue ler a Bíblia com ele, porque ela está desmaiada de cansaço, ou está doente, mas ele sabe o dia que você fala assim, hoje eu não vou ler a Bíblia. Ele sabe, ele percebe. Você consegue transmitir fé, obrigando a ir para a igreja. Você vai transmitir, mas não é a melhor fé, porque essa fé pode desviar. Mas a fé que ela transmitiu era uma fé não fingida, porque ele olhava lá dentro. Fé, eu repito, não fingida, é fé sincera. A palavra sincera vem do que está dizendo mesmo, sincera. Bruta, é madeira bruta, é isso que é sinceridade, é madeira bruta. Eu não sei se ainda está aqui, mas houve uma época que as mesas rústicas, né, era top, custava até mais caro, né, aquelas mesas todas cheias de lasca e tal, né? Verdade, era. Mas a gente gosta da mesa invernizada. Os filhos não veem o verniz, viu? Lembra que os filhos te veem sem a maquiagem. Não a maquiagem do rosto, sem a maquiagem social. Eles sabem quem você é. Eu já disse aqui nesse púlpito, sabe por que as famílias têm tanto problema? Eu tenho mais problema na minha família do que no meu emprego. Eu tenho mais problema na minha família do que na minha escola, na faculdade. Eu tenho mais problema na minha família do que na igreja. Claro, porque na igreja você é o membro bonitinho. Na escola você é o bom estudante, no trabalho você é a boa profissional, em casa você é você. E daí dá encrenca. Porque quando nós somos nós mesmos, nós somos ruins. Às vezes eu vi um filósofo falando, tanta procura por autoconhecimento, e ele disse, balela, se você se conhecer a si mesmo, você vai ficar frustrado. Ele está certo. Quando olha para dentro de nós ficamos frustrados. Os filhos sabem. O que eles têm que ver em todo aquele problema que a mãe passa, todas as dificuldades, o nervosismo, aquele bolo que não deu certo, a comida que queimou, e sei lá, e às vezes tem que trabalhar fora, chegar em casa, brigar, aquela está cansada. Eles veem o quê? Que nós temos que tirar tudo isso, tudo desse suco, espremer, o que tem que sair? A direção da sua vida pela fé. Porque um dia alguém vai dizer para o seu filho, eu vejo a fé do seu filho, a mesma fé que eu vi em você. E sabe, quando a gente vai ficando mais velho, como eu, e a gente vê aqui, vocês que foram crianças no tempo que eu cheguei na igreja, ou eram adolescentes, e eu vejo os filhos. Sabe o que eu fico pensando? Que essa menina, que esse menino tem a mesma fé que eu vi nessa mãe. Tem algumas coisas aqui que nós até brincamos, né? Tem umas mães aqui, umas magrinhas até, mas quando era adolescente, haja comida.
A gente sabia da turma que comia. A gente sabia, mas sabia o quê? Sabia da fé daquela pessoa. E aí hoje o que a gente vê? A mãe, claro, não come mais assim. Nem dá tempo. Mas a gente vê a fé reproduzida nos filhos. E é muito bom, olha, saibam como é gostoso olhar para os seus filhinhos, para as suas filhinhas, e imaginar, se você for como sua mãe, tá bom. Como é bom a gente fazer isso. Eu espero que a gente possa fazer isso com você. Olhar para os seus filhos e falar que seja igual a sua mãe. Porque não tinha fé fingida. Ela era mesma, daquele jeito, só que ela tinha fé, tinha disposição, trabalhava para o Senhor com sinceridade. Isso que é interessante. Então, se você tem um marido que não lhe permite, ou que não vem na igreja com você, não desanime. Talvez você não participe de todas as atividades de uma igreja, mas você pode participar do principal, a fé não fingida que nós temos que ter. É isso que você tem que pensar. Eu vou transmitir para ele a fé não fingida. Eu trabalho fora, não posso vir durante a semana, de domingo para mim, às vezes eu venho num culto só, porque eu tenho que fazer as coisas em casa, e eu compreendo você. Mas lembre-se, a fé não fingida é o importante para passar. Mas eu vou voltar para o texto de 2 Timóteo, porque eu quero falar de uma outra mãe aqui, hein? 2 Timóteo, de novo, capítulo 1, mesmo texto, no verso 5, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em sua avó Loide. Não sei nada de Loide. Sem nada. Mas eu vou de novo na minha novela. Eu vou pensar aqui. Loide judia. Eunice vai casar. Casa com um grego. Desanimou. Você vai casar com um homem que não serve o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó? Podia ser que fosse até um simpatizante, talvez, não temente a Deus, mas não era judeu. Não era judeu. E às vezes nós temos filhos que casaram com pessoas que não compactuam da mesma fé. E aí você, mãe, faz o quê? Desanima. Fica triste. Mas ao invés, e olha, eu estou na minha novela, mas depois você procura que pode ser que isso é o mais provável que aconteceu. Ao invés dela brigar com Eunice, de expulsar, não, ela ajuda a transmitir a fé para o neto. Mesmo que a filha Eunice deu uma desviada do caminho. Importância. Volta, porque a vida continua. Talvez você tenha filhos aí, desviados, vovós. Tem que orar pelos netos. Os netos podem levar os pais, ou trazer os pais de volta à fé. Nós tivemos aqui nessa igreja, nesses anos de ministério, vários casos, e olha, os irmãos mais novos aí, tinha uma menina, até me arrepio assim de lembrar, que vinha na EBF. Quando chamou a mãe veio, daqui a pouquinho veio o pai, converteu todo mundo, por causa daquela menina que vinha na EBF. Que a gente passava, porque no passado a gente passava e pegava as crianças e vinha trazendo, as crianças convidavam outras, e ela veio e trouxe todo mundo. Quem estava por trás aqui, nesse caso aqui de Timóteo? A avó. Se você é vó, ou minha Lloyd, nós temos uma Lloyd aqui de verdade, mas eu vou falar de Lloyd no sentido aqui da metonímia que eu estou usando, né, chamando as avós cristãs de Lloyd. Tá bom? Então, já ouvi um ditado popular, não está na Bíblia. Ser vó é ser mãe duas vezes. É bonito que você tem o dobro de fé não fingida. O dobro. Ah, mas meu filho se desviou. O dobro. Agora você tem que ter fé por ele e pelo seu neto. Por ele ou por ela, sua filha, e para sua neta. A fé é o dobro. Porque Paulo, inspirado por Deus,
não precisava de citar Lloyd. Pensa, eu vou ler o versículo, não é heresia, eu vou tirar essa parte, hein? Veja que não perde o sentido, trazendo à memória a fé não fingida que te há, que habitou em tua mãe Eunice, e que estou certo que também habita em ti. Não muda o sentido. Mas ele usa aqui uma palavra interessante, a qual primeiro habitou em tua avó Lloyd. Vó, você tem muita responsabilidade. Nem que você não tenha contato frequente com o seu neto, não tem importância, mas cada vez que ele vê, ele tem que falar, minha avó é crente. Ele tem que falar isso, minha avó é crente. Sabe por quê? Porque um dia, tenha certeza, você não estará mais nesse mundo, mas seu neto, sua neta, quando se converter, vai falar, minha avó é crente, ou era crente. Eu sei porque a Mariana faz isso, ela fala, minha avó que me ensinou a fé. Foi a minha avó. E você fala com ela, a Mariana até chora quando lembra da avó. Aliás, ela chama Mariana por causa da avó que chama Mariana. Vó. E sabe, eu sou o primeiro crente da minha família. Eu espero que um dia o meu neto, sabe, o meu avô era crente. É isso que nós temos que pensar. Então, feliz dia das mães, e feliz dia das mães que são mães. As mães das mães. Não basta só. Qual é o fio que nos liga? A fé não fingida. Seja uma avó verdadeiramente crente. Tente passar para o seu filho, para a sua filha, a fé sincera, não fingida. E se ele, por acaso, fizer alguma coisa que não estava exatamente no seu plano, como casar, como foi no caso de Eunice, que casou com um grego, mesmo que aconteça isso, você ainda será lembrada, porque Paulo, inspirado por Deus, Deus fez questão de registrar na sua palavra o quê? A avó. Que um dia, na história da sua família crente, uma família de fé não fingida, você seja lembrada. Começou com a minha avó. Os netos não vão nem saber quem é. Os bisnetos, então, nem sabem que você existe. Mas você está na história. Não é, Mariana? Assim como a avó Mariana. Está na história. Entre na história. Mas eu queria falar ainda com um terceiro tipo de mãe aqui. A mãe que não foi mãe. Deus não permitiu de algum jeito que não fosse mãe. E daí você pode ficar frustrada. Mas lembra, o que a mãe fez com o seu útero, com o seu corpo, lembra do começo que eu falei? Ela deu uma criança à luz. Ela não fabricou a luz. Ela trouxe uma criança para a luz. Você, mesmo não sendo mãe biológica, você pode trazer crianças à luz através de Cristo, porque Ele é a luz verdadeira. Jesus falou que Ele é a luz do mundo. Então você, tia, eu conheço uma pessoa que não é pai, não foi pai, e ele briga com os sobrinhos e fala, a melhor parte da paternidade é ser tio. Brinca e depois, agita a criança, a fralda está suja. Mãe, vai trocar. Na hora de ir embora, a criança está agitada, vai brincar com a criança, porque tio brinca meio estúpido mesmo, né? Machuca a criança chora, vai para o tio, vai para onde? Vai para a mãe, e ele fala, desculpa, e fica tranquilo. E machucou a criança. Quando vem visitar de novo, quem a criança quer? Tio, vamos brincar de novo. E a mãe já vai de novo. A mãe já começa, separa aí band-aid, mertiolate, porque a brincadeira desse tio sempre... Mas a criança quer. E o que você vai fazer que não teve filho? Você vai ser a mãe de filhos de uma pessoa que tem fé não fingida. Porque se eles talvez não tenham a referência da avó, talvez não tenham a referência da mãe, mas podem ter a referência da tia. A tia é crente. E nós temos da nossa família exemplos assim, de que a tia foi mais influência do que a mãe. Aliás, os influencers aqui, antigamente as influências eram as tias. Você lembra, você que é menina aí? A mãe se arrumava, mas quem que você queria? Você queria seguir a tia. A tia que trazia maquiagem que a mãe não deixava,
Porque na época não deixava usar, mas quem trazia escondidinho? Ah, é um batonzinho de brinquedo, daqueles que saem. Era a tia que trazia. Quem dava a bolsa, quem dava as roupas mais modernas, isso não é coisa para usar ainda, mas a tia trazia. Então, pensa bem, a tia pode ser a mãe, no sentido de que pode trazer uma criança à luz de Cristo. É só não ter uma fé não fingida. Então, peço para você, mãe, você que é mãe de mãe, e você que é mãe de sobrinho, mãe de amigo, não importa. Você transmita a fé não fingida, porque um dia, no Dia das Mães, que não vai ser comemorado, eu estou brincando, mas vamos brincar, no Dia das Mães do céu, você será lembrada. Então imagina, eu vou brincar, pessoal, nada disso existe, eu estou só brincando, estou só fazendo a minha novela aqui. Imagine que isso aqui a gente já tivesse tudo do outro lado da vida, já morreu tudo. Estamos no céu e teria um Dia das Mães lá. Não vai ter, mas eu estou brincando, hein? Vamos lá. Se tivesse o Dia das Mães, já pensou? Vinham as crianças e olha, aqui a gente não vai fazer porque pode dar problema. Mas cadê aí o pessoal do departamento, do Ministério Infantil aí, lembra? A pessoa fala assim, olha, ô criança, vem cá, pega a pessoa que mais te influenciou na vida cristã e ela corre para a tia. A mãe ia ficar meio braba, mas já pensou? E você, tia, fica feliz da vida. Eu não trouxe ninguém à luz com o meu corpo, mas eu trouxe alguém à luz pela minha fé. Que você seja uma mãe que traga a luz pela fé. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia da Mãe das Mães. Feliz Dia da tia do sobrinho da mãe. Deus abençoe. Vamos orar? Eu falei que eu precisava de ser rápido para continuar a programação. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Abençoe, Senhor Deus, todas as mães, mães de mães, tias, senhoras, irmãs mais velhas, que fizeram papel de mãe, que não deram à luz com seus corpos, mas que deram à luz com a sua fé. Te peço, Pai, que nós tenhamos várias pessoas reproduzindo a fé não fingida. E aquelas mães, Pai, cujos filhos estão desviados, que um dia eles possam despertar e trazer à tona a fé que ainda habita neles, porque um dia foi transmitido, talvez por esta mãe. Eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Feliz Dia das Mães.
joia.